Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Papai do Céu possa estar nos abençoando grandemente, e nós vamos dar continuidade aqui com a citação desse livro, né? O Cristianismo através do século, uma história da Igreja Cristã. É um livro histórico, né? Que eu comprei ele na disciplina de história da igreja, e eu estou compartilhando aqui com vocês informações bacanas. Vou colocar na descrição do vídeo, né, as informações do livro, se por acaso alguém tiver interesse. Eu, particularmente, tem mais de 10 anos que eu tenho esse livro, e é um livro muito importante, que traz informação bacana. Estou aqui compartilhando com vocês, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver aqui o que quer dizer reforma. Traz umas informações bacanas para que nós venhamos entender. Tem muita gente que não sabe, né? Ou sabe somente algumas informações. E eu espero que as informações que nós vamos estar lendo aqui venham poder estar agregando cada vez mais no conhecimento nosso. Beleza? Vamos lá então. O nome e o sentido dados à reforma são parcialmente condicionados pela visão do historiador. Interessante isso aqui. Alguns historiadores católicos romanos entendem apenas como uma revolta de protestantes contra a Igreja Universal, contra a Igreja Católica. O historiador protestante consideram como uma reforma que fez a vida religiosa voltar aos padrões do Novo Testamento. O historiador secular interpreta-o como um movimento revolucionário. Então aqui já traz umas informações interessantes. 3 visões, né, de historiadores católico, protestantes e secular sobre o mesmo assunto, né? Então, isso é importante para o conhecimento. Por quê? Porque você tem que pegar as informações deles, o que falam a respeito, e aí você vai tirar sua conclusão, ou você vai ver qual que faz mais sentido. Então, vamos continuar aqui. Se considerarmos a reforma somente a partir de uma perspectiva da política ou da administração eclesiástica, ela pode ser tida como uma revolta contra a autoridade da Igreja de Roma e seu chefe, o Papa. Mesmo admitindo que a reforma teve um caráter revolucionário, não se está dizendo necessariamente que a verdadeira Igreja se restringe a Roma. E os reformadores e muitos outros que os procederam procuraram malogradamente reformar a Igreja Católica Romana medieval a partir de dentro, mas foram forçados a deixar a velha organização por causa de suas ideias renovadoras. Na Reforma Católica, porém, a renovação veio mais tarde. O bem conhecido como termo Reforma Protestante foi consagrado pelo tempo, visto que a Reforma foi uma tentativa de voltar à pureza original do cristianismo e do Novo Testamento. É sábio que se continue a usar o termo para descrever o movimento religioso de 1517 a 1545. Os reformadores estavam interessados em desenvolver uma teologia que estivesse em completa concordância com o Novo Testamento. Eles criam que isso seria possível a partir do instante em que a Bíblia se tornasse a autoridade final da Igreja, que não era. Não é, na verdade. Muitos protestantes ignoram que o movimento protestante provocou, numa tentativa de lhe conter os passos, o movimento de reforma dentro da Igreja Católica
romana, que impossibilitou a reforma ganhar mais terreno como vinha fazendo. O movimento reformista que se desenvolveu na Igreja Católica Romana entre 1545 a 1563 é conhecido contra-reforma ou reforma católica. Então, teve a reforma protestante e depois teve uma reforma, a contra-reforma que teve dentro da Igreja Católica. Na maioria dos casos, a reforma se restringe à Europa Ocidental e aos povos teutônicos de classe média. A Igreja Oriental e os povos latinos do Velho Império Romano não aceitaram a reforma. Nessas regiões, os ideais medievais de unidade e uniformidade permaneceram, mas no norte e no ocidente da Europa, os povos teutônicos os trocaram pela diversidade do protestantismo. Não é fácil esclarecer o sentido do termo reforma, se for considerado apenas como um movimento religioso de criação de igrejas nacionais. Seu período de duração vai de 1517 a 1648. Como, porém, a Holanda só aderiu ao protestantismo depois do Concílio de Trento, parece mais correto circunscrever a parte mais importante da reforma aos anos de 1517 a 1545. Assim, a reforma é tomada aqui como um movimento de reforma religiosa que resultou na formação de igrejas protestantes nacionais entre 1517 a 1545. A contra-reforma, por consequente, pode aqui ser conceituada então como um movimento de reforma religiosa no interior da Igreja Católica Romana, entre 1545 a 1563. Graças ao qual ela se estabilizou e se fortaleceu depois de duas perdas sofridas para o protestantismo, e promoveu um grande movimento missionário católico no século XVI que conquistou a América do Sul, América Central, Quebec, Indochina e Filipinas para a Igreja. Então, está aí o que quer dizer reforma. Trouxe umas informações bacanas, né? Então, sempre é importante a gente adquirir alguns conhecimentos, porque quando a gente for conversar com alguém, ou se alguém estiver falando sobre o assunto, você vai estar inteirado ali, né, para poder trocar um diálogo com relação ao assunto. Tem alguns livros de histórias que têm outras informações, né? Então, você tem que começar a pegar as informações num local, numa fonte, pega em outra fonte, né? Vê quem está fazendo, quem é o autor do livro, né? Da onde ele está tirando essas fontes, para que você venha fazer um levantamento e ver se tem fundamento. Infelizmente, né, nós vivemos num mundo que homens tentam de todas as formas fazer nós andar por uma direção. Então nós temos que ser bastante inteligente, pegar as informações, colher o que é bom, né, e o que não for bom a gente deixa de lado. Beleza? Então tá aí mais um vídeo, né, sobre a citação desse livro, que traz umas informações muito importantes para nós. Que o Papai do Céu possa estar nos fortalecendo a cada dia. Um abraço do irmão Alex.